Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Iniciamos mais um novo dia, pela graça, pela misericórdia de Deus. Estamos aqui outra vez para falar do seu grande amor sobre a nossa vida. Amém? Receba os nossos cumprimentos de um dia abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, mais uma vez eu me coloco perante a Tua presença nesta manhã, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Obrigado, porque Tu és Deus fiel em todas as Tuas promessas. Tu és Deus que renova a aliança com Teus filhos. Tu és Deus que renova as Tuas misericórdias a cada dia, Pai. Nesse momento eu te convido a estar conosco, a visitar cada um dos Teus filhos, Senhor, que já aguarda o momento da ministração da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo esteja ministrando em nosso coração a Tua verdade. Que haja paz, que haja alegria, que haja restauração na vida dos Teus filhos hoje, agora. Pai, eu te convido a estar conosco. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu oro a Ti, já te agradecendo. Amém. Quero lhe convidar a estar meditando conosco, mas antes vamos trazer um tema para a nossa reflexão de hoje. 3 características de um homem de Deus. Abra sua Bíblia se você dispõe. 1 Reis, capítulo 17, verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Queridos, é interessante que a palavra de Deus, por ser verdade na boca de Elias, a mulher agora estava observando e conheceu que realmente Elias era um homem de Deus e que na sua boca havia a verdade. Elias, um profeta judeu, na seca no todo o território israelita, por conta da profecia que ele disse que, segundo a sua palavra, não haveria chuva durante 3 anos e meio. Isso para que o povo judeu voltasse ao Senhor, o caminho do Senhor, porque o povo andava no caminho errante. Deus cuidou do profeta, dando alimento, usando os corvos, levando de manhã e à tarde pão e carne. E enviou também Elias a estar à margem de um riacho chamado Querite. Tudo isso no território judeu, israelita. Mas, devido à seca, o riacho secou. Deus agora manda o profeta ir para uma cidade em outro país, em Sidom, a mais ou menos 200 quilômetros onde o profeta estava, até Sidom. Deus já havia preparado uma viúva pobre para alimentar o profeta Elias. Deus, quando fala com o profeta disse, se prontificou e foi em obediência ao Senhor para Sarepta. É interessante que Deus disse que já tinha provido uma viúva. Então a viúva já estava sabendo que o homem que ia chegar lá era o profeta que Deus havia lhe falado, e com certeza não era surpresa para ela. Mas quando o profeta chega, a mulher está apanhando cavacos para se alimentar, ela e o filho, do restinho da farinha e o restinho do azeite que havia na botija, para depois morrer. Ou seja,
todo o suprimento alimentício que ela tinha era só para aquele momento. E depois morrer, porque não tinha mais alimento. O profeta disse: vai conforme tu disseste, porque o profeta pediu água e pediu depois um pedaço de pão. Foi quando ela disse que o que tinha era somente para ela e o seu filho. Imagina caminhar 200 quilômetros, mais ou menos a distância, entre Querite e o Riacho até Sarepta. Caminhou 200 quilômetros. Sede e fome estava na vida do profeta. Então, a mulher já conhecia que aquele era um homem de Deus. Conforme o verso 18, ela conhece homem de Deus. O profeta disse: olha, não temas, faz conforme disseste, mas primeiro faz um pequeno bolo e traz para mim. A mulher não questionou. Sabe por quê? Porque Deus já tinha falado com a mulher que iria enviar o profeta para ser alimentado por ela. É interessante que Deus usa as coisas simples para confundir as questões. Deus não enviou o profeta para ir em uma casa onde houvesse a riqueza, porque Deus queria fazer grandes coisas na vida dessa mulher. É interessante que em Sidom era um lugar idólatra, era a terra natal de Jezabel, a esposa do rei Acabe, rei de Israel, e esta trouxe para Israel, dentro de Israel, o culto aos deuses pagãos. E agora o profeta estava sendo acolhido por aquela viúva, impetra a bênção, e ele disse que enquanto não chover, a farinha da panela não iria se acabar e o azeite da botija também. Então ele ficou ali até a ordem de Deus. Acontece um caso grave. O único filho da mulher morre. Então aquela mulher ficou desesperada e disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viesse trazer à memória o meu pecado do passado, a trazer a morte para o meu filho? Imagina agora você. Se coloque no lugar daquela mulher, ou raciocine comigo. Aquela mulher viúva, não tinha aposentadoria, tudo que ela tinha na vida era seu filho, mas havia pouca esperança por conta da situação financeira, porque a seca também agravou não somente Israel, mas muitos países ali ao redor de Israel, inclusive Sidom. E agora, o que havia de esperança para aquela mulher era o seu filho. O filho morre. O profeta manda trazer o menino morto, leva a seu quarto, e ali ele faz oração, começou a clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor trouxesse a vida do menino. E Deus ouviu a oração de Elias. E o menino reviveu, e ele disse: aqui está teu filho, vive. Aleluia. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora foi que a mulher compreendeu que realmente aquele era um homem de Deus, que a palavra da sua boca era verdade. É interessante que a mulher disse antes que era homem de Deus, pelo milagre da multiplicação da farinha e do azeite. Mas depois que o filho morre, talvez ela desacreditou, talvez ficou na dúvida. Mas agora ela viu que realmente havia verdade na boca do homem de Deus. O profeta Elias achava que ele iria ser apenas alimentado por uma estrangeira. Muito mais Deus queria fazer na vida do profeta e na vida de uma mulher que, mesmo habitando no meio de um povo ímpio, idólatra, mas havia uma mulher sincera, uma mulher que não se corrompeu com os ídolos,
uma mulher temente ao Senhor. Por isso que Deus já havia preparado aquela mulher. Segundo detalhe, Deus, por ser onisciente, sabia que o menino ia morrer, mas que Deus ia aumentar a fé daquela mulher, porque Elias estava presente, e Elias, sendo um homem de Deus, ia orar a Deus, e Deus iria restituir a vida do menino. Eu quero destacar 3 sinais na vida de um homem de Deus. Esse termo homem de Deus é genérico, pode ser aplicado para o homem, pode ser aplicado para a mulher. O homem de Deus e a mulher de Deus. Todo aquele que recebe o Senhor como Salvador da sua vida é chamado Filho de Deus, conforme São João capítulo 1, a partir do verso 12. Então, 3 sinais ou 3 características na vida de um homem de Deus. Como conhecer? Primeiro, Elias tinha uma comunhão com o Senhor Deus. E por ele ter essa comunhão, ele tinha um bom relacionamento com Deus, porque no verso 1 do capítulo 17, ele disse: segundo a minha palavra, não há de chover por esses anos. E não choveu, Deus concordou. Quando Deus encontra um homem de fé compromissado com a sua palavra, Deus concorda no céu, para que na terra seu nome seja glorificado. Segundo sinal, ou segunda característica do homem de Deus, convicção. O profeta tinha convicção do seu chamado e ele não questionou quando o Senhor mandou sair do seu país para Sidom, um outro país. Terceiro, fé. A fé que Elias tinha gerou milagres. Milagre da farinha, que simboliza o alimento. Milagre do óleo ou do azeite, que simboliza a alegria, o Espírito Santo. Terceiro, a restauração ou a ressurreição do filho daquela mulher que morreu e Deus trouxe para a vida através da oração do profeta Elias. 3 características de um homem de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Talvez você seja como essa mulher que não tem nome, mas ela era uma mulher que teve confiança em Deus através do homem de Deus, pelas palavras. Aquela mulher só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, para depois de alimentar ela e seu filho, morrer. Deus abençoou. E enquanto a chuva não veio, houve fartura naquela vida, naquela família. O pouco que você tem, se você confiar no Senhor, Deus há de multiplicar. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra. Vidas que precisam do teu milagre, que seja hoje, este dia, Pai. Eu coloco nas tuas mãos cada vida, a minha vida, a vida da minha esposa, a minha família, meus vizinhos, meus companheiros de trabalho, meus chefes, cada um dos teus filhos que estão em concordância conosco, Pai. Cada pai, cada mãe, cada família, os que estão doentes, os que estão enfermos, Tu és Deus que cura, os detidos, que o Senhor liberte essas vidas. Os que estão saindo de casa para o trabalho, ser conosco na ida e na volta. Quem está procurando emprego, Pai, Tu és Deus que abre porta onde porta não existe. Eu oro a Ti, meu Pai, te agradecendo por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, até o próximo encontro. Estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.